Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu faço psicologia na FAFIA, trabalho na UFES, no Departamento de Farmácia e Nutrição, e a professora Adriana Madeira solicitou, né, que falasse um pouquinho sobre o que eu penso sobre sobre o projeto que pode ser desenvolvido. E assim, eu vim de uma área de negócios, né? Eu fiz economia, sou economista de formação e agora estou fazendo psicologia. E quando eu comecei a fazer psicologia, eu comecei a ter uma visão muito interessante sobre o ser humano, outro lado do ser humano, né? Porque dentro da economia você vê essa questão do mercado, do gerar renda, do fazer dinheiro, do fazer negócios, mas quando você adentra o campo da psicologia, você começa a ver as questões do ser humano. E lá no curso de psicologia, a gente tem um programa, o PIBID, né? E lá nós começamos a adentrar na escola. E na escola, a gente começa a perceber o quão importante é essa prevenção, este trabalho de prevenção às drogas, com as crianças, naquela comunidade escolar, porque parece algo muito longe, parece algo muito distante da gente, parece que a gente está vivendo num mundo das maravilhas, mas a realidade é que o tráfico de drogas, essa indústria do tráfico de drogas, ela é muito inteligente e ela tem trazido para a realidade das comunidades e aos poucos dentro da família, e aí vai se embrenhando dentro das escolas, e quando a gente vê, as comunidades estão toda tomada por uma realidade que é preocupante e que começa aos poucos, começa devagar, começa na primeira tragada de cigarro, né? E aí depois vai aumentando, as drogas, a maconha, o crack, e quando você vê, não trata de jovens que utilizam drogas, se trata de crianças que estão envolvidas no meio das drogas. Então eu penso que professor, equipe pedagógica e docente, e alunos, docentes, todos eles têm que ser envolvidos em algum projeto, porque se a gente trabalhar só a questão do professor, só a questão do aluno, só a questão da equipe, ainda assim vai estar muito isolado, né? Claro que nós podemos trabalhar em igrejas, em outros setores, né, da sociedade. Eu digo da escola porque é a realidade que eu estou vendo lá na faculdade, e porque é um lugar de formação de pessoas, de formação de seres humanos, onde ocorre uma dinâmica relacional muito grande. Então você percebe que lá dá para você atingir um número maior de pessoas, né? Então se nós conseguirmos incluir dentro da escola uma cultura, né, de gestão e informação acerca do álcool, das drogas, se a gente conseguir fazer isso um hábito da escola, talvez a gente consiga melhorar, atingir mais pessoas, porque vai se propagando. Não é nesse sentido que as drogas foram incluídas? Primeiro dentro da família, né, destruindo aquelas pequenas comunidades, depois você vai para as escolas e vai destruindo aquela comunidade, quando você vê é um bairro inteiro, é uma cidade inteira. Parece bobagem, mas olha, quando a gente pensa em tráfico de drogas, a gente geralmente pensa em bairros, né? Onde está localizado o tráfico de drogas naquela cidade, naquele país, a gente já pensa em bairros, em localidades. Então acho que o nosso processo também tem que ser assim, né? Começar dentro de uma comunidade escolar para que isso possa se propagar, para que a gente possa formar correntes inteligentes que vão alcançar essas pessoas. Fala pra gente então, a tua proposta, por exemplo, dentro de uma determinada escola, que não precisa citar o nome, né? O que você acha que seja possível fazer como projeto dentro de uma escola, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher, né? Essas crianças, esses alunos, esses adolescentes, esses jovens, geralmente eles se mostram muito agressivos por uma barreira, um mecanismo de defesa muito grande.
Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher esses jovens. Não é entender, é compreender, que é diferente. Eu não concordo com você, eu te compreendo, eu te entendo, eu te acolho, né? Então isso daí tem que ser feito por meio de medidas lúdicas. Não adianta a gente trazer um grande palestrante para fazer uma super palestra sobre drogas. Não vai atingir, porque não é a realidade deles. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar as barreiras, quebrar esses mecanismos de defesa, nos tornar parte, fazer com que a gente se torne parte da realidade deles. E aí sim, a gente incluindo as nossas metodologias. Na verdade, é a mesma estratégia que o traficante de drogas usa, não é? Ele chega, ele não já vai logo de cara oferecendo aquele monte de cigarros, né, já viciando. Primeiro ele oferece é de graça, não vou te cobrar, né? E aí vai estimulando o consumo, vai estimulando o consumo. E ele é o amigo, né? Na verdade, ele é o acolhedor, é o que compreende, né? Ele é o que compreende. Com certeza. É o que não entende a realidade, mas ele compreende. Então, a criança, ou o adolescente, ou o jovem, ele se sente acolhido, ele se sente amparado. É uma sensação de pertencimento, ele pertence àquele grupo, né? Então a nossa tática também tem que ser na mesma direção. É de compreender, é de acolher, é de fazer com que essas pessoas pertençam a um grupo, né? Sintam acolhidos. Então, e eles mesmos, né, vão modificar essa estrutura, não é a gente, não é de cima para baixo. As grandes mudanças elas têm que ser aos poucos, elas têm que ser de baixo para cima, porque senão não ocorre. Perfeito. Obrigada, viu? De nada.